Amados e queridos irmãos, que todos tenham um dia de luz, um dia de esperança e que traga aos corações fraternos muito amparo, muita força, mas muita compreensão. Hoje nós vamos ler a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque careciam de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outras, finalmente, caiu em terra boa, que produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outra 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, essas outras parábolas do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado do coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e as tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que possamos buscar reflexões que nos traz o alento, a esperança e a certeza de que Jesus está conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ó Jesus, Mestre querido, que amplie os nossos entendimentos para esta parábola tão significativa em nossa vida. Que os bons espíritos possam envolver todos os nossos irmãos que ora comungam conosco este Evangelho. Que a paz e a alegria seja constante em nós. Que assim seja. Queridos amigos, a palavra do semeador é a primeira palavra das parábolas do reino. Eu gostaria de chamar a atenção de todos
para a narrativa que Mateus traz e que muitas vezes nós não interpretamos ou não levantamos as reflexões devidas sobre a questão desta parábola. Vejamos bem, nós hoje vamos ter só a primeira parte da parábola. Coloco aqui para nós que o semeador, tendo saído de casa, veja bem, o semeador saiu de casa, saiu para semear. Nós já estamos vendo, para que a gente conquiste tudo aquilo que o Evangelho vem nos ensinando, nós precisamos ter uma ação que seja benigna, uma ação que seja para todos nós um movimento que vai nos auxiliar. E ele então, Jesus, sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu grande multidão. Como ele não podia ficar junto à multidão, eu chamo a atenção para a primeira colocação que Jesus fala, que os apóstolos mostram. E ele entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Ele entrou dentro da barca. A palavra entrar tem um significado. Onde a parábola vai querer nos levar? Quem semeia, o semeador saiu a semear e não joga a semente em cima da terra. A semente precisa entrar na profundidade do solo. Ele entrou, a semente também tem que entrar. E ele nos disse, Mateus nos disse, aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros dos céus vieram e comeram. O que será que está dizendo isso? Se ele saiu a semear, ele saiu no trabalho para semear para quem quer que fosse aproveitar as sementes. Mas ele não escolheu para esse ou aquele, ele semeou. Caiu ao longo do caminho e os pássaros dos céus vieram e comeram. Outra parte caiu em lugar pedregoso onde não havia terra. Mas as sementes logo brotaram porque carecia de profundidade e a terra onde havia caído. Levantando o sol, as queimou. Não tinham raízes e secaram. Amigos, a parábola do semeador reflete aos nossos corações, aos solos dos nossos corações. Jesus saiu a semear. Que semente ele nos trouxe? As sementes da verdade. E aqui a metáfora que ele vai nos mostrar é que ele saiu, jogou a semente, e não jogou aleatória, os pássaros do céu vieram e a comeram. Quer dizer, todos nós, na reencarnação, viemos ou reencarnamos com um propósito divino. E esse propósito divino foi que nós viéssemos para aprender, porque a finalidade útil da reencarnação é ressignificar esta existência para que nós pudéssemos aprender. E eu não aprendo se eu não tiver um novo olhar para a proposta que o Cristo veio nos ensinar. Mas ele fala assim que os pássaros, ao longo do caminho, foram comendo as sementes. Nós perguntamos, por que nós perdemos toda a oportunidade que Deus nos deu para que nós pudéssemos ficarmos na condição que estamos até hoje? Os pássaros
eles não pensam. E eles pegavam essa semente e levavam para outros lugares, talvez brotasse. Mas nós precisamos refletir que quando o semeador da vida semeia a boa semente, ele semeia nos corações da terra, o que muitas vezes nós atribuímos seja na própria terra. E ele coloca aqui que nessas sementes, ele não amaldiçoou, ele não veio amaldiçoar quem quer que seja, mas muitos trazem a secura no coração. Então, quando a parábola nos remete a essa questão de que o semeador da parábola não esperou chamado algum, ele largou simplesmente o seu trabalho, a sua vida, sua família, para ele sair para ajudar o outro. E eles, ao sair, nós vamos ver que ele espalha essas sementes. As sementes que Jesus nos trouxe é a semente da verdade, a semente da revelação de que ele veio implantar o reino de Deus em nossos corações. Ora, sabemos que naquela época nós jamais poderíamos pensar o que é o reino de Deus. E ele justamente vem nos mostrar que nós precisamos agir de acordo com aquilo que a lei nos ensina. O Mestre, no seu profundo ensinamento, nos mostra que nós precisamos transferir toda essa imagem que nós temos para o solo do Espírito, em que tantos imperativos de renovação têm nos convidado para sermos os obreiros da boa vontade. E nós temos ver que essa lavoura que Jesus veio nos trazer, que é da sua semeadura, essa lavoura, ela teria que beneficiar todos aqueles que estão com vontade de se elevar, além do solo. E quem são os novos semeadores? Os obreiros da boa vontade, claro. E se somos levados a reconhecer que todos aqueles que servem o Evangelho, ele precisa sair de si, para servir o nosso irmão, a fim de que nós possamos também beneficiar os outros irmãos, outros corações, que nós às vezes nem os conhecemos. Então, aquela semente precisa de cair no solo, que solo que ele vai nos mostrar? E a parábola nos mostra isso perfeitamente. Uma parte caiu entre espinheiros, uma parte caiu no solo pedregoso, onde muitos pedregulhos tinham, e veio o sol, elas não tinham como a raiz aprofundar, ela seca. Esses somos nós, nos solos do coração, que cada um precisa ser convidado a refletir e sair de nós mesmos, para que nós possamos estender as mesmas sementes, amparando e esclarecendo aos outros irmãos. É preciso desintegrar esse cálice que nós carregamos dentro de nós, chamado ponto de vista. Porque cada um de nós tem um ponto de vista, e o ponto de vista nosso não pode ser diferente daquele que Allan Kardec nos mostra. E nós precisamos compreender que para que a semente caia no solo dos corações, de diversos solos, eu preciso auxiliar com devotamento todos os nossos irmãos. E nós vamos ver que cada vez que nós retiramos o nosso olhar dessa cadeia do eu ainda tão fechado, tão ainda aprisionado, nós só não olhamos o nosso interesse. Muito pelo contrário, nós às vezes passamos o nosso olhar por esse grande continente, ou esse grande grupo de espíritas
que visam um interesse geral, sem perguntar para si mesmo qual é o papel de Jesus quando saiu a semear. E qual é o exemplo que ele nos passou dentro da sua semeadura? E é nesse roteiro divino que o semeador pautou seu ministério de luz, iniciando todas as vezes a celeste missão do auxílio ao homem, especialmente de uma forma humilde. Ele que nos ensinou a amar o nosso próximo como a si mesmo. Nós vimos que as suas palavras foram lançadas tanto para os fariseus como os pescadores, que tinham corações diferentes, e cada um que foi recebendo pôde perceber a grandeza que eles estavam recebendo por partículas de luzes, que é a verdade. Jesus, ele divide, ou ele semeia para os justos, para o injusto, para o rico, para o pobre, para o doente, para aqueles que tinham corpo são, para todos que ele encontravam, ele dava a mesma semente. E nós observamos que o semeador, que veio dos céus, que veio dos mundos felizes, ele veio para nos ajudar, para nos revelar. E a sua revelação vem nos mostrando que nós precisamos auxiliar, amparar, consolar e instruir. E este é o grande legado que hoje nós estamos procurando buscar. Então, quando nós vamos ver nessa parábola do semeador, nós temos que entender quais são os solos dos nossos corações. Que solo é o meu? Para que a gente não venha a dar a desculpa que o sol estava quente, faltou chuva. No solo do coração não tem necessidade de chuva, não tem necessidade de água, de sol, mas temos a necessidade de destacar essa semente como um princípio divino que há de modular todo o nosso pensamento para que possamos compreender o valor de servir. Então, todos nós podemos espalhar essas sementes da verdade, que nela está contida o amor e luz em qualquer coração. A reação de cada um de nós será diferente, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso pensamento e de acordo com o desejo de receber a verdade para que ela nos transforme. Deixamos aqui no coração de todos essa palavra de hoje, que é uma minúscula semente, mas que aprendamos a amar para servir, aprendamos a trabalhar para compartilhar e aprendamos a dividir o nosso coração com todos aqueles que fomentam os pensamentos do Cristo, dando-lhes força e coragem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos assista. E nesta manhã de tanta luz, tão gloriosa, nós pedimos aos Espíritos amigos que reguem o nosso pensamento com a água pura da verdade, para que as sementes lançadas por Jesus possam sempre crescer, sejamos mais simples, mais humildes, mais fraternos, mais benevolentes. Que o passe nos sustente nesta hora, Senhor. Ó Mestre, rogamos pela fluidificação de nossas águas e que a doce paz do nosso semeador consubstancie em nós o desejo de amar e de servir. Jesus, semeie o seu amor mais uma vez aos corações de nossos irmãos que ora passam uma dor, que eles possam ser assistidos
nos mais diversos momentos da sua vida. Que a paz infinita nos sustente, nos agasalhe. Sinta-se encorajado, irmão. Não esmoreça, porque Jesus ainda é o pastor. Jesus é o semeador. Jesus é o mestre que cuida de todos nós. Receba em seus corações as vibrações amorosas e amigas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se agasalhados pelos braços amorosos de Jesus, o irmão maior. Que assim seja.